Boa noite. Boa noite. Mais uma comunidade refém dos bandidos. Moradores não sabem o que fazer para fugir da guerra de facções. Muita bala aí, minha casa toda furada, filha, tudo. Muita bala, muita coisa horrorosa. Mulher que morreu no fim de semana em Pelotas descobriu que estava com câncer em estágio avançado 2 meses depois do exame de laboratório ter dado negativo. Campeonato Brasileiro. Internacional enfrenta o Fluminense esta noite no Rio de Janeiro. No estádio Maracanã, os colorados querem retomar a 3ª posição do campeonato, que é do rival Grêmio. Fora de campo, grande expectativa para a chegada de Paulo Guerreiro. Agora, no RBS Notícias, que a partir de hoje está de roupa nova. Esperamos que vocês gostem. Já foi identificada parte do grupo de criminosos que levou pânico a uma das comunidades mais populosas de Porto Alegre. 2 pessoas foram baleadas e um homem assassinado. No banco de trás do carro, um dos criminosos grava tudo. O campeonato tá ali, mano. O de azul que vocês viram, mano. Nós vamos matar ele, mano. Vai, então vai, então. Eles descem fortemente armados e atiram várias vezes. Nesta imagem, aparece o bandido com um fuzil. O bando matou James Douglas Silveira da Silva, que tinha antecedentes por tráfico de drogas e roubo. Outras 2 testemunhas ficaram feridas. Foram tantos disparos que aqui neste beco ainda dá para ver as marcas da violência. Olha só, tiro de fuzil na parede, aqui embaixo. Os tiros também atingiram o orelhão, foi perfurado. E aqui, em frente ao bar, olha como ficou a parede. Aqui, outro buraco de balas. Foram pelo menos mais de 50 tiros. Muita bala aí, minha casa toda furada, filha, tudo. Muita bala, muita coisa horrorosa. A gente se sente muito fraca, né? Apavorado. Cada carro que para, o cara fica com medo. Horrível. Tá ruim, a situação tá ruim. Segundo a polícia, a Vila Maria da Conceição está dominada por 2 facções criminosas. Uma que comanda os pontos de venda de droga na parte alta e outra que controla o tráfico perto da Avenida Bento Gonçalves. Eles matam sem dó nem piedade. Nesse caso, a gente já tem algumas pessoas identificadas, em razão das imagens do vídeo. E o que a gente pretende agora, com eventuais testemunhas e com as vítimas que sobreviveram, fazer a identificação correta, individualizar cada pessoa para posteriormente poder solicitar a prisão delas à justiça. A Brigada Militar reforçou o patrulhamento na vila para impedir novos confrontos. Nós vamos permanecer em atividade de policiamento ostensivo, de operações, até voltar à tranquilidade da comunidade local. O corpo do ex-deputado César Busato será cremado daqui a pouco em Porto Alegre. O político morreu de madrugada aos 66 anos. O velório foi na Assembleia Legislativa, onde Busato cumpriu 3 mandatos como deputado estadual. Natural de Veranópolis, o auditor fiscal e professor universitário também foi secretário estadual da Fazenda e da Casa Civil e secretário de Governança de Porto Alegre, onde disputou a prefeitura em 2000. Busato estava internado para tratar um câncer. Ele deixa mulher e 2 filhos. Um deles é Leonardo Busato, atual secretário da Fazenda da capital. Mulher que morreu no fim de semana em Pelotas descobriu que estava com câncer em estágio avançado 2 meses depois do exame de laboratório ter dado negativo. Veja a seguir. A família de uma paciente do Sistema Único de Saúde de Pelotas vai entrar na justiça contra a prefeitura e o laboratório que fazia as análises de exames pré-câncer. A mulher que morreu neste fim de semana descobriu o câncer já em estágio avançado apenas 2 meses depois do exame ter dado negativo. Em julho de 2015, Emanuele da Silva, de 34 anos, procurou este posto de saúde de Pelotas para fazer o Papa Nicolau, o exame que detecta o câncer de colo do útero. Ela queria descobrir a causa de sangramentos e dores abdominais. A amostra, analisada pelo laboratório SEG, que tinha convênio com a prefeitura há quase 20 anos, voltou com o resultado que toda mulher espera: negativo para câncer.
Como as dores não passavam, 2 meses depois, Emanuele voltou ao UBS. O médico, no exame presencial, desconfiou que ela estava com câncer, o que foi confirmado logo depois numa ressonância que ela fez na rede privada. Só que aí, o tumor já estava em estágio avançado. A gente se sente, sei lá, injustiçado até, né? Impotente por não poder ter feito alguma coisa, não ter descoberto antes, né? De acordo com o ginecologista Mário Ivan, a chance de detectar um câncer de colo do útero em estado avançado, que tenha se desenvolvido em poucos meses, é muito rara. No câncer de colo, quanto mais precocemente se detectar, até nas lesões ainda muito iniciais, que só altera o padrão celular, melhor. Porque se existe um câncer que cura, é o de colo uterino. A família de Emanuele decidiu entrar com uma ação indenizatória contra a prefeitura e o laboratório. Identificamos facilmente a negligência quando os próprios médicos que atenderam ela na UBS Barro Duro identificaram que havia uma lesão e eles mesmos, quando receberam o exame como normal e negativo para malignidade, indicaram a ela que fosse procurar então um outro atendimento para realizar um exame mais aprofundado. O laboratório, que foi descredenciado e está sendo investigado pelo Ministério Público, nega as acusações de fraude nos resultados. 17 mil amostras que estavam armazenadas já foram recolhidas, mas ainda não foram refeitas. O material é de mulheres de Pelotas e de outros 9 municípios da região que enviam os exames para a cidade todos os meses. Enquanto isso, as coletas estão sendo analisadas por um laboratório contratado emergencialmente. Procuramos a secretária de Saúde de Pelotas, Ana Costa, mas ela não respondeu às nossas ligações. Segue o impasse sobre a concessão da Freeway. A Concepa, que obteve liminar para voltar a operar os pedágios na rodovia, já está chamando funcionários que foram demitidos para uma possível recontratação. Mas o governo federal prepara um recurso judicial para impedir que a empresa volte a cobrar pedágio. Natália Fruê. A Advocacia Geral da União já está preparando um recurso em nome da Agência Nacional de Transportes Terrestres para reverter a decisão do juiz Marcelo Albernaz aqui do Distrito Federal. Pela determinação, a Concepa pode voltar a operar na Freeway até que a NTT julgue um pedido de reequilíbrio financeiro da empresa. A concessionária alega ter feito investimentos que não estavam previstos na estrada e que não foram repassados para o valor da tarifa de pedágio. O governo federal sustenta que o contrato encerrou e que qualquer questionamento sobre a antiga concessão deve ser feito na Justiça. Mesmo sendo uma determinação judicial, antes de voltar a operar na estrada, a Concepa precisa receber do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes os ativos, equipamentos, bases operacionais e também as praças de pedágio que foram entregues ao DENIT no fim da concessão. Nem o Ministério dos Transportes e nem a ANTT deram um prazo para que isso aconteça. Em julho, o Ministério lançou o edital para nova licitação da Freeway e mais 3 rodovias federais gaúchas. O leilão está marcado para novembro. Veja a seguir, a geração de empregos melhora, mas está longe de recuperar o mercado de trabalho. Está no Porto de Rio Grande a P-75, plataforma de petróleo da Petrobras. Ela foi feita na China e vai ser finalizada no sul do estado para entrar em operação no fim do ano. A P-75 está em alto mar, a cerca de 32 quilômetros dos moles da Barra. É a primeira vez que uma estrutura como esta não atraca no cais do estaleiro. A plataforma vai passar por uma inspeção da Receita Federal por testes finais e deve deixar Rio Grande no fim dessa semana em direção à Bacia de Santos, no litoral de São Paulo. A P-75 vai produzir 150 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Em 2013, a Petrobras e o estaleiro QGI assinaram um contrato para a obra em Rio Grande, mas a empresa decidiu executar a maior parte do projeto na China e não informou o motivo da mudança. O setor naval chegou a empregar mais de 20 mil pessoas nos 3 estaleiros. Hoje, esse número chega a apenas 250 trabalhadores. O primeiro semestre de 2018 foi melhor que o mesmo período do ano passado para a geração de empregos. Saiba agora quantas vagas foram criadas, onde estão e quais são as principais exigências para os candidatos.
2018 viu a criação de mais de 26 mil novas vagas até junho, contra 862 do mesmo período de 2017. Quem mais contratou foi a indústria de transformação, o setor de serviços e a construção civil. Nas unidades do Cine, as ocupações mais procuradas foram alimentador de linha de produção, vendedor, caixa e faxineiro. O maior número de oportunidades está nas agências Centro de Porto Alegre, nas de Rio Grande e de Santa Maria. Só que as exigências são diferentes na capital e no interior. 62% não exigem experiência e também 27% não exigem escolaridade. Isso a nível de estado. Se nós for vir aqui para a região metropolitana, já é o contrário. 60% exigem experiência e 27% exigem escolaridade. É nas agências do Cine que o candidato a uma vaga sente na pele o que dizem as estatísticas. As empresas estão exigindo mais. Querem um trabalhador estável, com pelo menos 2 anos de carteira assinada na mesma empresa e que, de preferência, tenha um ensino médio completo. A coordenadora dá a dica. Muitas das vagas são para o nível técnico. Eletricista, eletricidade, tudo isso nós temos. Com salário de 2.000, 2.500. É o início. Essa administradora de uma empresa que contrata mão de obra explica as vantagens de quem permaneceu por mais tempo onde trabalhou. As empresas hoje estão procurando principalmente pessoas comprometidas. Comprometidas com o horário de trabalho, comprometidas com o trabalho, na busca do conhecimento. A Josiane sabe disso. Ela ainda é estagiária numa empresa de contabilidade, mas já está de olho na efetivação. Ajudo no departamento pessoal, lançamento de folha ali, faço a parte fiscal também, lançamento de notas. E pretende conseguir um emprego? Com certeza. E evoluir e ajudar para o crescimento da empresa, né? Nesta terça-feira, a passagem de uma frente fria pode levar chuva entre tarde e noite para o oeste, campanha, parte da região central, sul e faixa leste. São pancadas isoladas e de baixo volume. Logo cedo, temperatura mínima de 10 graus em Passo Fundo. E à tarde fica agradável. Em Caxias do Sul, máxima de 20 graus. Aqui na capital, amanhã tem chance de pancadas isoladas de chuva. Depois, o tempo fica firme até sexta-feira. O Inter aguarda a chegada do novo reforço Paolo Guerreiro a Porto Alegre, mas antes, daqui a pouco, enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão. O repórter Léo Miller está no Maracanã. Boa noite, Léo. Boa noite, Carla. Boa noite para todo mundo. Nesse momento no Rio de Janeiro, 19 graus. Tem muito torcedor do Fluminense puxando um casaquinho mais grosso, mas o jogo promete ser quente. O técnico Odair Hellmann repete a mesma equipe que venceu no último jogo, o Atlético Mineiro fora de casa em Minas Gerais por 1-0. Hoje a dupla de zaga tem uma dura missão do Inter, o Rodrigo Moledo e o Victor Cuesta. Parar o goleador do Campeonato Brasileiro, o Pedro, atacante do Fluminense, que tem 10 gols. Hoje o Inter tenta retomar a terceira posição do campeonato, que está com o Grêmio. Bom, fora de campo, uma gigante, uma grande expectativa para a chegada do atacante Paolo Guerreiro, que vai chegar quarta-feira no estádio Beira-Rio. Ontem, ele assinou contrato por 3 temporadas com o Internacional. O atacante tem um efeito suspensivo contra uma punição por doping, e no contrato prevê, caso ele não possa jogar, uma proteção financeira para o Internacional. O atacante peruano tem 34 anos e jogou a última Copa do Mundo, estava no Flamengo. O jogo aqui começa às 8 horas da noite. Volto com você, Eloy. Obrigado, Leonardo. Essa semana o Grêmio muda de foco mais uma vez. No jogo de ontem pelo Brasileirão, alguns reservas se credenciaram para a partida de quarta pela Copa do Brasil. A saga continua. Depois da Libertadores, o Brasileirão, o foco volta à Copa do Brasil. Cada jogo a gente vai dar o nosso máximo e não só priorizando a Copa do Brasil nem Libertadores. O Grêmio está forte nas 3 competições. No Brasileirão vai tudo bem. Os reservas venceram ontem. O Vitória da Bahia foi a segunda seguida. Conquistou 7 pontos nos últimos 9 disputados. Jogou uma outra equipe, mas nós jogamos bem. Buscamos o resultado, buscamos a vitória o tempo todo. Os reservas estão fazendo sombra para os titulares. Os 2 times têm o mesmo aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Quem ganha é o Grêmio. E o treinador fica com aquela boa dor de cabeça. Aumentaram as opções para escalar a equipe contra o Flamengo na partida decisiva pela Copa do Brasil. Ficha 1,
o lateral Cortez está recuperado fisicamente. Se eu fosse o Renato, na lateral colocaria o Cortez. Ficha 2, Jael, está pedindo passagem a vários jogos. Colocaria Jael como titular, está jogando muito bem. Jael merece, o cara é demais. E ficha 3, Jailson. Ontem ele fez um gol e foi incansável na marcação. Eles sabem que eu sou justo com todos eles, só que só 11 jogadores que podem começar. E a saga não tem fim, por títulos e também por titularidade. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Uma boa noite. Até amanhã.